A gente vai pegar exatamente agora, pessoal, a repercussão internacional, não só nacional, em função da Suprema Corte Brasileira. O ministro Dias Toffoli pediu a abertura de uma investigação contra a ONG Transparência Internacional para apurar se essa ONG, a Transparência Internacional, teria se apropriado indevidamente de verbas públicas oriundas de multas contidas nos acordos de leniência firmados no âmbito da Operação Lava Jato. Vamos primeiro às informações mais recentes com a repórter Luciana Amaral. Boa noite para você em Brasília, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Uma ótima semana também a todo mundo. Essa decisão, então, do ministro Dias Toffoli vem depois do caso ser remetido ao Supremo pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E como é que tudo isso começou? No STJ, o pedido de investigação foi feito pelo deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. O Falcão alega que, sob o pretexto de desenvolver ações de combate à corrupção, o Ministério Público Federal teria dado à Transparência Internacional poderes de gestão e execução sobre recursos públicos sem a fiscalização e o controle devidos por parte do Estado brasileiro. A PGR, Procuradoria-Geral da República, por sua vez, também já tinha apontado que um suposto arranjo quanto a um fundo com dinheiro de parte do acordo de leniência do Grupo JF levaria à administração privada de cerca de 2,3 bilhões de reais. O ministro Dias Toffoli, então, mandou agora a PGR encaminhar documentos, cópias sobre procedimentos internos de tratativas internacionais feitas pela Lava Jato e também sobre o acompanhamento de acordos de leniência. E em todo esse contexto, é importante também a gente ressaltar que na semana passada, o ministro Dias Toffoli suspendeu os pagamentos do acordo de leniência feito, então, com a antiga Odebrecht durante a Lava Jato. Antiga Odebrecht, porque hoje o grupo se chama Novonor. Então, a Novonor fica autorizada a pedir uma renegociação desses termos do acordo de leniência que tinha sido firmado lá atrás. E aí, na semana passada, justamente em resposta a essa decisão do ministro Dias Toffoli, a Transparência Internacional fez duras críticas e também disse o seguinte, entre outros pontos, abre aspas, a corrupção não é um crime sem vítimas. Graças às decisões do ministro Toffoli, o Brasil se torna um cemitério de provas de crimes que geraram miséria, violência e sofrimento humano em mais de uma dezena de países na América Latina e na África, fruto da máquina de exportação de corrupção do Odebrecht, Novonor, fecha aspas. Esse é, então, um trecho da resposta da Transparência Internacional à decisão do Dias Toffoli na semana passada. Em relação, então, a essa suposta acusação de gerência de recursos públicos, a ONG diz que jamais recebeu ou gerenciou dinheiro recuperado por meio dos acordos de leniência durante a Lava Jato. A CNN entrevistou o diretor executivo da Transparência Internacional, o Bruno Brandão, e ele chamou essas acusações todas de fake news. Vamos conferir. Se houver uma investigação justa, imparcial, não contaminada por interesses políticos e interesses econômicos, que é o que nós esperamos e confiamos da justiça brasileira, isso é o melhor caminho para acabar com essa fake news, porque há 5 anos nós somos vítimas dessa reiteração dessa mentira. Nas redes sociais, no ambiente político, é sempre resgatado isso. E isso vira mecanismo de assédio à Transparência Internacional, inclusive usando órgãos públicos, ludibriando autoridades para que a gente tenha que responder de maneira injusta a essas acusações. Mas nós já trouxemos as informações, elas estão públicas e sempre à disposição de qualquer autoridade. Esperamos que isso dê fim a essa fake news. Daniel Ritter, parece uma briguinha, mas não é. É seríssimo o que está acontecendo. A gente pode até ver pela repercussão, por exemplo, Financial Times hoje, que é uma das publicações mais influentes ao redor do mundo, abordou esse aspecto, menciona claramente o ministro Toffoli, e a gente pode pensar, bom, a Transparência Internacional desceu o cacete nele, em bom português, né? Esse tweet aí é bastante forte, né? Contra um ministro de uma Suprema Corte de qualquer lugar do mundo. E aí o ministro vai e responde. Mas o que tem de pano de fundo
é fundamental. O ministro, e ele não está sozinho nessa dentro do Supremo, tem sido municiado por equipes extraordinariamente competentes de advogados que estão, digamos, convencidos que conseguem provar um conluio entre a transparência internacional e os esquemas da Lava Jato, que foram caracterizados como juiz acertando as coisas com o acusador. Isto é um lado da história. O outro lado da história é a transparência internacional reiterando, como ela faz agora, que ela nunca recebeu nada. Aí os advogados vêm e dizem, não recebeu porque a gente não deixou. Quem vai decidir, Daniel? Olha, William, você menciona que quem está pedindo revisão de decisões no Supremo Tribunal Federal tem sido municiado por grandes bancas qualificadas, caras, poderosas de advogados, que defendem tecnicalidades, no final das contas, jurídicas. Eu até concordo, e mencionei isso na semana passada, com algumas dessas tecnicalidades, notadamente aquela que contesta o acordo de leniência com algumas construtoras que, na minha visão, impedem que essas construtoras possam se reerguer dentro de um sistema de pagamentos pelos malfeitos que elas confessaram fazer. Os acordos, na minha opinião, não conseguem permitir minimamente que isso aconteça. Outra coisa é um movimento político. E aí eu vejo um movimento político de morte gradual, não é uma morte súbita, uma morte gradual da Lava Jato e uma tentativa reiterada de aproximação do Supremo com o governo Lula. Com o governo Lula porque o Supremo sofreu, de fato, ameaças institucionais durante o governo anterior, vê o governo Lula como uma espécie de blindagem a essa volta de riscos institucionais com os quais ele se deparou tão frontalmente, e aí você tem algumas pessoas ali que estão tentando, de alguma forma, reescrever o passado ou fazer gestos. Ministro Gilmar Mendes, que impediu o Lula de tomar posse na Casa Civil em 2015, chamou o Lula de grande estadista. Toffoli, que proibiu o Lula de sair da prisão em Curitiba para ir a um velório do irmão, disse, segundo a nossa colega Mônica Bergamo, a Lula, me sinto mal com aquela decisão e queria dormir esta noite quando encontrou o Lula com o seu perdão. De certa forma, todas essas decisões recentes são um pedido de perdão. Por isso, Cristiano Noronha, que eu estava me referindo à questão não como uma briguinha entre um ministro que se sente ofendido e uma ONG que se sente atacada, mas quando, por parte da Suprema Corte Brasileira, a gente detecta isso que o Daniel estava acabando de descrever agora, o intuito de dizer, até ONGs que se preocuparam ao longo das últimas 2 décadas, se não me engano, não, 3 décadas já a Transparência Internacional existe, em acusar problemas de corrupção em vários países, entraram num esquema, num conluio com acusadores num país e acabaram provocando uma grande injustiça do ponto de vista jurídico. Isso internacionalmente lá fora tem enorme repercussão e já começou hoje. O Supremo consegue levar adiante essa narrativa? Olha, William, aparentemente pode conseguir sim, é o que tem conseguido levar com as últimas decisões que a gente está vendo, especialmente começou com uma série de revisões de condenações, né, anulações de condenações, agora passando também por essas revisões de acordos de leniência, agora com os recursos que foram administrados ali pela Transparência Internacional, mas eu acredito que esse é mais um capítulo e a gente vai ver outros pela frente, né? A Operação Lava Jato teve várias operações, né, da Polícia Federal. Daqui para frente a gente vai ver muitos capítulos também dessa desconstrução aí da Lava
Lava Jato, eu acho que esse é mais um. Aparentemente, essa história surgiu com uma denúncia feita por um deputado, cujo nome está sendo mantido em sigilo ao STJ, e o ministro Humberto Martins encaminhou isso diretamente para o ministro Dias Toffoli, aparentemente não uma coincidência, mas porque ele está à frente, né, da relatoria dessa questão, e aí mandou essa investigação. Se essa investigação, acredito eu, e essa é uma avaliação que eu confio aí, William, é que quem de alguma forma gerenciou ou manteve sob sua guarda recurso público está sujeito à investigação. Agora, tomara que, de fato, a gente esteja vendo uma investigação séria e não uma disputa política, né? Lembrando, isso teve origem por uma denúncia apresentada por um parlamentar, cujo nome está mantido em sigilo, não se sabe ainda a razão por que esse nome está sendo mantido em sigilo. Vamos ver se há também a quem pertence, a que partido pertence, o que faz parte dessa história toda e o que essa investigação vai trazer, né? A Advocacia Geral da União vai ser envolvida, aparentemente também o Tribunal de Contas da União, né? Mas, ao que tudo indica, William, respondendo à sua pergunta inicial, parece que sim, o Supremo deve conseguir levar à frente, mesmo havendo essa repercussão internacional. Então, a investigação vai ser feita e aí a gente vai saber, espero eu, né, a clareza aí do que de fato aconteceu. A gente não pode ter os dois razão nesse momento, né? Como o Cristiano Noronha está deixando bem claro para nós. O ministro Toffoli diz o seguinte: esses caras andaram mexendo com dinheiro público ao qual eles tiveram acesso via multas pagas por acordo de leniência. A Transparência Internacional está dizendo: nunca recebemos um só tostão de parte alguma, nem remuneração para qualquer tipo de consultoria, trabalhamos quando trabalhamos, foi de graça. Agora, há uma outra etapa, que é um assunto que você tem, ao qual você tem se dedicado muito, Caio, que é o da destruição da Lava Jato, que é o seguinte: faz parte, isto que está acontecendo hoje, da descrição do modo de operação dos operadores da Lava Jato, particularmente seus maiores expoentes, com uma tentativa de criar uma fundação bilionária cujos dividendos seriam distribuídos a ONGs ou a eles mesmos, e uma espécie de perpetuação via financiamento deles de um esquema que hoje é tido no meio jurídico brasileiro como absolutamente espúrio. William, em linhas gerais eu vejo um dos objetivos do governo Lula III, um dos objetivos políticos, para além da manutenção no poder, que é o objetivo de todo projeto político que é eleito, a tentativa de reescrever biografias, né? O presidente Lula tem isso muito claro, isso não sou eu que falo, são os auxiliares dele que falam que ele teria esse interesse de Prêmio Nobel da Paz, né? Essas questões que são reais, no Itamaraty se fala isso sim, né? Então essas tentativas ali, guerra da Ucrânia, essas questões árabe-israelenses, enfim, tem essa tentativa muito clara. E a Lava Jato, a destruição da Lava Jato, o fim da Lava Jato, é extremamente necessária nesse processo. Você vê como o PT reage mal quando o assunto é corrupção. Você vê como o PT, na semana passada, reagiu ao relatório. A gente falou bastante disso aqui, porque o relatório da Transparência Internacional ano passado, e não acho coincidência que a decisão do Toffoli seja publicada hoje, uma semana depois, né? Ela critica a indicação do advogado do presidente para o Supremo, o fim da lista tríplice para a PGR e a manutenção por outros caminhos. A suspensão das multas. Não, e a manutenção também, suspensão das multas e a manutenção do orçamento secreto por outras vias. Então, para você manter esse projeto político no poder, e tendo o Supremo como aliado político, é importante também explodir a Lava Jato. Porque a Lava Jato ajudou a carimbar no Partido dos Trabalhadores uma pecha, uma imagem de corruptos, né? Então, a cada decisão do Toffoli, ele constrói um tijolinho a mais nessa desconstrução da Lava Jato, que, por consequência, tem reescrever a história para limpar a biografia do Partido dos Trabalhadores, especialmente do presidente da República, que ficou 580 dias preso. Então, se insere dentro de um pacto político, né, muito maior, em curso, que tem por objetivo, na minha visão, justamente isso. É uma
facilitar o jogo político para o PT. Ô William, você sabe que eu estou ouvindo vocês falarem aqui, estou pensando nas agendas, né? Porque qual é a agenda de cada uma das partes dessa investigação e desse imbróglio que nós estamos tratando aqui? Acho que o Daniel trouxe a agenda do Toffoli, ele quer o perdão do presidente Lula. É uma agenda pessoal, né? Ele quer o perdão do presidente Lula. As empresas envolvidas querem, de alguma forma, ali fazer seu negócio, diminuir o seu custo, não só custo financeiro, mas custo reputacional também. Agora, aí, quando a gente vai qual seria a agenda da transparência internacional? Essa, para mim, não fica clara. Não sei se manter como uma ONG que tem reconhecimento internacional e tudo mais. Eu tenho uma dificuldade grande de entender, assim, de conseguir traçar qualquer caminho possível para onde isso vai acabar, sabe? Porque a destruição da referência do combate à corrupção, a gente já está assistindo acontecer. Não, isso com impacto também no combate à corrupção como um geral, né? Nessa agenda. Isso. Porque os procuradores, promotores que a gente conversa, seja aqui em São Paulo, em Brasília, todo mundo hoje também tem medo de investigar, de ir para cima, né? Porque você tem um cálculo, você teve uma reação do Congresso lá atrás, que foi a lei de abuso de poder, né, que já restringiu bastante a capacidade de operação. Então, não tem um impacto só político-eleitoral, você tem um impacto na própria forma de atuação das instituições que são responsáveis pelo combate à corrupção. Bom, temos mais uma investigação aí para acompanhar e perceber o que ela significa do ponto de vista das consequências políticas.